Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou então ler o texto que vai ser projetado aqui, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos iniciar a leitura, na verdade nós vamos iniciar esse capítulo com os primeiros versículos nessa semana, mas nós vamos passar os próximos domingos aqui refletindo passagens neste capítulo 2 de Atos. Hoje nós iniciamos essa pequena jornada dentro da série Avivamento com os primeiros versículos de Atos capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Diz assim a Bíblia: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Senhor, essa manhã tão especial está marcada para nós como uma expressão da Tua graça no meio do Teu povo. Nós não podemos negar que o Senhor nos permitiu desfrutar de uma ambiência celestial nesse lugar. Te louvamos por isso. Mas agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra. E a começar por mim, eu confesso ao Senhor que não tenho absolutamente nenhuma condição, sem o auxílio do Teu Espírito Santo, de falar algo que seja de fato vindo do Teu coração, revelador de Tua vontade para a nossa vida. Mas se o Senhor tomar essas palavras, se o Senhor se assentar ao lado de cada um de nós e preparar o nosso coração, e se o Senhor, o Espírito Santo, ministrar a verdade eterna no nosso interior, sairemos daqui transformados. Então vem, Espírito Santo, e fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos refletido já nas últimas semanas sobre esse tema, avivamento. E nós temos visto, tanto à luz da Bíblia, como em cada mensagem que nós temos compartilhado aqui nas últimas semanas, que avivamento não é agitação. Avivamento não é um espetáculo, uma coisa que a gente contempla admirados. Avivamento não é barulho, não é um timbre mais elevado de voz quando pregamos, cantamos ou oramos. Avivamento não é um estado de êxtase religioso. Você pode encontrar expressões legítimas de um avivamento nessas coisas. Uma emoção que é mais tomada pelo Espírito Santo, e a pessoa então ela se expressa diante de Deus de uma forma mais altissonante, digamos assim. O avivamento pode trazer sobre uma comunidade, sobre uma igreja e mesmo um culto que acontece, uma experiência mais sensivelmente espiritual, mas essas coisas não resumem, seria muito reducionismo do que avivamento é. O avivamento, biblicamente falando, é quando o povo de Deus volta a experimentar com verdade e com profundidade aquilo que esse mesmo povo já confessa com os lábios. Por exemplo, acabamos de cantar músicas tão majestosas aqui. A última, dissemos juntos aqui a uma só voz: coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Ou seja, estamos confessando que Jesus é Rei, e nós somos os Seus servos, nós somos os Seus súditos. Quando Deus nos visita com um avivamento, essa verdade para nós é muito mais do que apenas uma música, mas nós passamos então a viver como quem se percebe diante da majestade real de Cristo, e se comporta então como um súdito desse Rei glorioso. Vive não andando de joelhos em reverência ao Rei, mas com um coração rendido ao senhorio dele.
Não só no domingo de manhã, mas na segunda, durante a viagem, estudando com os filhos, tocando as dinâmicas do casamento. Temos um rei. Avivamento é quando aquilo que nós já sabemos ser verdade acerca da nossa fé ganha uma vida nova, profunda, real em nós. Avivamento, então, é quando a vida se torna coerente com a nossa confissão de fé. É quando o Espírito Santo torna vivas aquelas coisas que nós sabemos que são verdadeiras sobre Deus, sabemos que são verdadeiras sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, mas muitas vezes deixamos estranhamente escanteados da nossa realidade. Então essas coisas ganham vida de novo. Passamos a cantar, como fizemos hoje aqui, Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro, mesmo em meio ao caos sua paz eu encontrei. Não cantamos essas coisas aqui hoje, tudo expressão da Bíblia para nós. Passamos então a viver isso como uma verdade. Olhamos para a realidade e percebemos, Deus, a vida parece um caos, não apenas do lado de fora, mas a minha vida nesse momento parece um caos. As coisas se encontram em desordem, as coisas não estão do jeito que eu imaginei que estivessem. Há uma crise, há desafios, há problemas, mas estranhamente a minha alma se sente firme, como que ancorada no fundo do mar, mesmo no meio de um oceano em fúria, porque o Senhor é a rocha sobre os meus pés. E a gente vive essa verdade. Isso é avivamento. É o Espírito Santo tornar vivo de novo aquilo que nós acreditamos ser um fundamento. E se nós queremos compreender como que isso acontece na prática, o Novo Testamento nos leva para Atos capítulo 2. Esse capítulo que hoje nós estamos entrando juntos aqui em nossa reflexão. Somos levados a Atos 2 não como quem procura por um modelo para ser reproduzido. Seria risível nós imaginarmos que o segredo é reproduzirmos a forma como a igreja, no primeiro século, na região da Palestina, funcionava 2000 e poucos anos depois. Não, nós não estamos olhando para esse texto como quem procura reproduzir uma fórmula, mas nós encontramos em Atos 2 um testemunho daquilo que Deus pode fazer, um testemunho daquilo que Deus faz quando o seu povo está reunido, voltado para Ele, interessado nele, desejoso por Ele, obediente a Ele e dependente do seu agir, dependendo de Deus, confessando a sua real dependência de Deus. E nós vamos olhar então para o que acontece aqui nessa passagem, nesse dia tão celebrado que era o dia de Pentecoste, em que os judeus se reuniam para celebrar a colheita, se reuniam para celebrar a Torá, a lei de Deus, em que Jerusalém estava lotada de muitas pessoas e muitos turistas por conta da ocasião da festa de Pentecostes. Nós vamos ver o que acontece nesse dia aqui com essa pequena igreja cristã nascente, não para tentar reproduzir o extraordinário, mas para redescobrir o essencial da vida cristã. Até porque, irmãos, o extraordinário é assunto de Deus. Quem pode fazer o que excede o comum é Deus. Quem pode determinar que as coisas que talvez caminhem numa ordem estranha na nossa vida ou no nosso mundo é Deus. Então nós nos aproximamos desse texto não para tentar manipular e fabricar algo extraordinário. Nós nos aproximamos desse texto para voltar o nosso coração para aquele lugar onde a gente redescobre o que é essencial, tão simples, que a gente tem deixado de lado tantas vezes na nossa vida cristã. Aquilo que moveu a igreja do primeiro século, aquilo que moveu essa igreja aqui, que a gente lê no livro de Atos com tanto assombro, porque eles viveram coisas assim impressionantes, eles experimentaram coisas impressionantes. Ler Atos dos Apóstolos é como uma dinamite dentro da gente, é algo que a gente olha e fala, meu Deus, se a igreja viver dessa forma, ela impacta de novo o mundo. O que a gente vê aqui, movendo a igreja no primeiro século, não foi energia humana.
O que a gente vê movendo essa igreja que viveu tantas coisas impactantes foi a presença viva de Deus no meio do seu povo. E é isso que a gente busca quando pedimos por avivamento. O que a gente espera quando oramos por avivamento, o que a gente espera quando abrimos a Bíblia e refletimos numa série como essa, cujo tema é avivamento, não é outra coisa senão que Deus nos visite, que Deus nos permita contemplar a sua viva presença e a nossa vida então experimente o impacto desse contato com a presença viva de Deus. Nós vamos ver 2 pontos apenas nesse primeiro domingo em que vamos refletir Atos 2, e o primeiro é esse: entender que o avivamento é, antes de tudo, uma obra de Deus. Isso aqui, irmãos, é essencialmente importante. O avivamento é, antes de tudo, uma obra de Deus. Olha o que dizem os versos 1 e 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Quem é essa gente aqui? Todos aqui, quem são? Os discípulos, aqueles irmãos e irmãs que caminhavam com os apóstolos, aquelas mulheres que caminhavam próximo de Jesus, serviam no ministério. Aqui estava Maria, mãe do Senhor. Estavam todos reunidos numa casa, num só lugar, e o texto continua: de repente, subitamente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam reunidos. Lucas é quem escreve o texto de Atos, o mesmo Lucas que dá nome a um evangelho, um médico da comitiva do apóstolo Paulo. E aqui, na narrativa de Lucas, ele é muito direto nos acontecimentos, mas ele também é profundamente teológico aqui. Existe um aspecto teológico fundamental nessas palavras que lemos aqui, porque antes de qualquer ação humana, antes de qualquer estratégia missionária, sabe, um plano de como nós vamos falar do amor de Jesus para as pessoas, antes de qualquer pregação, a pregação de Pedro, que ficou tão conhecida, e nós veremos nas próximas semanas, aqui nesse capítulo 2 de Atos, ainda não havia acontecido. Antes de qualquer coisa que fosse do homem, uma iniciativa humana, algo aconteceu, vindo do céu para a terra. O texto diz: de repente veio do céu um som. Aquela pequena igreja estava reunida com portas fechadas numa casa. E essa pequena igreja não produziu o que nós vimos acontecer aqui, o que nós vemos acontecer aqui. Aquela pequena igreja, aqueles discípulos ainda estavam amedrontados, lembra? Eles tinham medo porque muito pouco tempo antes eles viram o seu Senhor ser condenado, crucificado e sepultado. Sim, eles também foram tomados de senso de maravilha porque viram o Senhor ressuscitar. Caminharam com o Senhor por cerca de 40 dias após a ressurreição, mas o clima ainda era hostil, ainda havia perseguição, ainda havia desejo da religião estabelecida de calar o movimento de Jesus, ainda havia protagonismo político do Império Romano, e eles eram apenas cidadãos comuns, sem muita expressão social. Mas, ainda amedrontados, eles estavam obedecendo ao que Jesus havia lhes dito: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Permaneçam em Jerusalém. E eles estavam aqui, obedecendo ao que Jesus havia ordenado, eles estavam orando. Então, essas pessoas não fabricaram o derramamento que se deu sobre suas vidas. Eles eram gente comum como você e eu. Eles não podiam fabricar aquilo que aconteceu. Eles esperavam pelo cumprimento da promessa, mas eles não sabiam o momento que a promessa se cumpriria. Eles não sabiam o modo como isso se daria. Eles não conseguiam saber a intensidade como isso aconteceria. Eles apenas creram que Jesus lhes disse: eu vou para o Pai, mas não lhes deixarei sós, enviarei o Espírito Santo e ele os guiará a toda a verdade. Aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como seria, eles não sabiam. Eles só permaneceram buscando.
O texto não diz então que eles fizeram algo planejado e aí Deus respondeu ao plano deles. Não, o texto diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. O protagonista do avivamento, irmãos, sempre é Deus, nunca é o homem. E se a gente não entender isso, até mesmo o nosso movimento de oração por avivamento vai ser equivocado. O protagonista do avivamento é sempre Deus e não o homem. Por que é importante saber disso? Porque isso nos protege de duas tentações. A primeira tentação é a tentação do ativismo. É aquela ideia de que é o nosso muito fazer que vai atrair a presença de Deus. Então, a gente vai fazer uma programação de avivamento. A gente vai fazer uma conferência de avivamento. Não, nós vamos fazer um seminário de avivamento e nós vamos trazer grandes preletores e grandes músicos cantores muito avivados e nós vamos ter então ali 10 horas, 12 horas, 48 horas cantando, adorando e pregando. E aí Deus vai ser atraído por aquele movimento, e então o avivamento virá, ou Deus virá. Nós podemos fazer esses movimentos, mas nós não podemos fazer esses movimentos achando que são eles que atraem aquilo que só Deus pode fazer por iniciativa própria. Esses primeiros versos aqui de Atos 2 mostram que a presença do Espírito Santo não é conquistada por performance humana. E sabe por que isso é bom para nós, irmãos? Porque, como disse há pouco, o protagonista do avivamento é Deus. E para agir, Ele não precisa de grandes nomes. Para visitar o seu povo, Ele não precisa de grandes e influentes personalidades. Deus visita um povo quebrantado de coração. Deus é o protagonista do avivamento. O Espírito Santo, a presença do Espírito não é conquistada pela performance humana, mas é recebida por pura graça de Deus, que deseja encher as nossas vidas. Não cantamos há pouco? Espírito, enche a minha vida. Deus deseja, irmãos. Sabe, quando cantamos isso, quando pedimos isso, não estamos pedindo a Deus algo que Ele não deseja nos conceder. Quando pedimos: Senhor, eu quero mais do Teu Espírito em minha vida. Senhor, eu quero mais da Tua presença em minha vida. Senhor, eu quero mais da vida transbordante do Senhor no meu viver. Deus se agrada disso, irmãos. Deus se agrada em nos conceder essas coisas. Então a primeira tentação que somos protegidos é essa tentação do ativismo, achar que é o nosso realizar que vai fabricar o avivamento. Mas há uma segunda tentação também que nós somos protegidos, que é a tentação do imobilismo, o outro extremo. Aquela ideia de que já que é Deus quem faz, já que é Deus que realiza tudo, não há nada para nós fazermos. E aí nós deixamos o nosso coração como? Indiferente. Olha, não é Deus que faz? Deus vai fazer do jeito dele quando Ele quiser. Até lá, vou vivendo. E aí o nosso coração vai ficando insensível. Nosso coração vai ficando indiferente às coisas de Deus. E a gente usa uma verdade bíblica para justificar uma postura condenável. Nós usamos a verdade bíblica da soberania divina para justificar nossa apatia espiritual. Os primeiros relatos do livro de Atos mostram esses discípulos aqui que não podiam fabricar avivamento, orando, obedecendo, perseverando e aguardando pela promessa. Atos, no capítulo 1, verso 14, diz assim: todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Como essa pequena comunidade estava vivendo? Eles se dedicavam unânimes, como um só coração, à oração. Havia medo, havia assombro, havia preocupação com o Império Romano, havia preocupação com o que poderiam fazer as autoridades religiosas daqueles dias. Afinal,
essas autoridades religiosas conseguiram levar Cristo para a cruz. O que farão de nós, meros discípulos dele? Toda a condição de assombro do coração humano que visita você e a mim, visitava o coração dessa gente. A despeito disso, diz o texto, eles perseveravam unanimemente orando. Eles não causaram aquele avivamento, mas eles se colocaram no lugar que Jesus lhes havia dito, com a expectativa do cumprimento da promessa. Também no capítulo 1 de Atos, verso 4, diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, isso aqui é Jesus, tá? Jesus, após ressuscitar, caminhou com seus discípulos, e diz o texto que certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. E no verso 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Como é que seria isso? Eles não sabiam, mas eles criam que uma promessa se cumpriria, e eles aguardariam por essa promessa. Como nós aplicamos isso, irmãos, à nossa vida hoje? Como essa verdade de que o avivamento é, antes de tudo, uma obra de Deus, se aplica à nossa vida hoje? Da seguinte maneira: nós não podemos gerar avivamento com técnicas. Nós não podemos determinar a intensidade de um avivamento com planos humanos. Nós não podemos manipular aquilo que não está no controle de nossas mãos, porque é obra única de Deus, irmãos. No entanto, nós podemos e devemos fazer o que esses discípulos fizeram. Nós podemos permanecer numa postura de obediência à palavra de Jesus. Eles tinham medo. Eles eram uma minoria perseguida, vista com maus olhos, diminuída pelos outros. No entanto, Jesus havia lhes feito uma promessa: vocês não ficarão sozinhos, eu enviarei o Espírito. Mas até que vocês sejam revestidos do Espírito, aguardem, permaneçam juntos, fiquem em Jerusalém. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos esses homens e mulheres que temos a palavra e a promessa de Jesus. Estou com vocês todos os dias até o fim. Não te deixarei, não te desampararei. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Nós somos o povo da palavra, o povo que tem as promessas de Deus, não é? Só que muitas vezes o que acontece? Nós nos mantemos numa postura de obediência à palavra de Jesus, crendo que o Deus que prometeu não pode mentir e jamais falhará, ou vamos tentando ajudar Deus e dar rumo para a nossa própria vida, porque lá no fundo tememos que Deus nos esqueça. Podemos e devemos fazer o que esses discípulos fizeram, permanecer numa postura de obediência à palavra de Jesus. Podemos e devemos perseverar firmemente em oração, irmãos. Você já percebeu que luta é para nós a oração? Você já percebeu como o mais focado dos indivíduos se distrai na hora de orar? Você já percebeu como a mais disciplinada pessoa, mais organizada, se desorganiza com a prática da oração, não consegue estabelecer uma disciplina, não consegue manter um ritmo, acaba escolhendo os piores momentos, sabe? Chega no final do dia, já deitada na cama, extremamente cansada, extenuado, e aí fala: Deus, eu nem orei. E aí, com o olho fechado, quarto escuro, deitado na cama, começa a orar e já não sabe mais o que está dizendo, e nem é o Espírito que está intercedendo no lugar dele, porque ele está pedindo perdão pelas bênçãos, agradecendo pelos pecados, ele já está confuso. Senhor, repreende os meus amigos, sabe? Escolhe os piores momentos. Nós devemos permanecer firmemente em oração, irmãos. Por quê? Por que não vem a nós um desejo
celestial de programar a nossa rotina 30 minutos mais cedo, num domingo, para ao invés de estar aqui às 10h30, estarmos aqui às 10 horas, porque nós temos 30 minutos de oração juntos aqui. E a oração faz toda a diferença. Se Deus estabeleceu o caminho para o contato com Ele, se Deus estabeleceu como caminho para ver o sobrenatural a oração, nós não contemplaremos o Senhor, nem veremos o seu poder atuando sem oração. Nós podemos nos reunir com unidade e movidos por um mesmo anseio. Qual anseio? Sabe quando você se reúne com os amigos, com os familiares, e você vai assistir então a um jogo decisivo do seu time, todos de camisa, todos celebrando, todos na expectativa. Eu amo fazer isso. Estou na secura porque em 2025 não fiz. Creio pela bondade divina que ano que vem voltarei a fazer. Esse ano foi dos rubro-negros. Mas não é legal? Para quem gosta, né, do futebol, a gente se reúne, faz churrasco, está todo mundo vestido igual, todo mundo fala do mesmo assunto, a gente está unânime naquele momento. Tem gente que eu amo aqui dessa igreja, que viveu a experiência que eu adoraria ter vivido e não consegui. Ano passado, dia 30 de novembro de 2024, estava em Buenos Aires, não dançando tango e comendo ancho, assistindo o Botafogo ser campeão da Libertadores, desmaiando no estádio de emoção. Eu não olho para a pessoa para ninguém desconfiar. Emoção, unanimidade, propósito em comum. E se nós nos reuníssemos com unidade e movidos por um mesmo anseio? Não a taça de um título, não a comemoração de uma formatura, não a empolgação com uma viagem que faremos, e gente, tudo isso é legítimo e maravilhoso demais, mas para algo ainda maior, se nós nos reuníssemos movidos por um único anseio, o Senhor prometeu que se derramaria sobre o seu povo, quando o seu povo buscasse por Ele. Vamos fazer isso juntos? Podemos fazer isso. Nós não manipulamos o Espírito Santo, irmãos, isso é impossível, mas também nós não ficamos passivos a Ele. É impossível manipular o Espírito de Deus, mas é impossível que você seja indiferente a Ele. Esperamos com fé, buscamos com reverência e fervor e obedecemos com fidelidade. Esse é o chamado. O que aconteceu no dia de Pentecostes, conforme o texto de Atos 2 nos diz, não foi um prêmio para os fortes. Se você olha assim para esses homens e mulheres, você está lendo a Bíblia errado. Aqui era um grupo de gente fraquinha, assim como eu e assim como você. Estas mesmas pessoas, alguns dias antes, não se esqueçam, fugiram amedrontadas depois que prenderam Jesus. Pedro, que nós veremos a partir do próximo domingo, toma a palavra aqui nesse dia de Pentecostes e prega com ousadia para as pessoas que estavam vendo o fenômeno desse derramar do Espírito Santo. É o mesmo Pedro que dias antes nega Jesus por 3 vezes. Não o conheço, nunca o vi, nunca estive com ele. Não havia ousadia. Então o que acontece aqui em Atos 2 não é um prêmio para os fortes, para os destacados, para os mais espirituais. O que acontece aqui é uma dádiva dos céus que vem sobre aqueles que dependem do Senhor, que estavam reunidos em oração dizendo: Senhor, se o Senhor não cumprir a sua promessa, nós estamos fatalmente perdidos. Sem o Senhor, sem o poder do céu enchendo a nossa vida, nós somos fracos, tolos, incoerentes, inconstantes, e a graça de Deus se derramou sobre eles. Segundo e último lugar, quando o Espírito vem, ele transforma os discípulos antes de transformar o mundo. Deus tem uma ordem de agir. A Bíblia está farta de exemplos assim para nós.
Quando o Espírito é derramado, ele transforma os discípulos antes de transformar o mundo. Olha o que diz o verso 4. Um verso que inevitavelmente nós vamos precisar voltar na semana que vem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Que coisa importante que acontece aqui. Que coisa importante é essa afirmação que estamos fazendo. Que quando o Espírito Santo é derramado, ele primeiro transforma os discípulos e não o mundo. Porque a promessa da vinda do Espírito Santo não foi primeiro para transformar a cultura. Jesus não disse, olha, fiquem em Jerusalém, porque quando o Espírito Santo vier, vocês vão ver o que vai acontecer na cidade. Vai ser um rebuliço santo. As coisas vão mudar a olhos nus, não. E quando o Espírito foi derramado sobre a vida desses homens e mulheres, as coisas não mudaram. Ou quando mudaram, mudaram aparentemente para pior, porque a perseguição aumentou. A revolta contra Cristo e o caminho cristão foi aumentada, não diminuída. A promessa da vinda do Espírito Santo não foi para a transformação da cultura. A promessa da vinda do Espírito Santo não foi para uma mudança política. O Império Romano continuou no poder. O Império Romano idólatra, o Império Romano de costas para Deus, o Império Romano indiferente ao povo de Deus, continuava no protagonismo político daqueles dias. O Espírito Santo não veio para esvaziar o poder do império, nem para uma reforma social imediata. Deus começou o seu agir com os discípulos de Jesus. Deus começou dentro da igreja. Antes de a palavra alcançar multidões pela pregação do Evangelho, antes de 3.000 se converterem após a pregação de Pedro, a gente vai ver isso aqui em Atos 2, Pedro prega, com ousadia, com um destemor, e o texto diz que naquele dia, 3.000 pessoas se convertem a Cristo, 3.000, mas antes disso, antes dos sinais, dos milagres impactantes e visíveis aos olhos de todos, o texto diz, todos os discípulos ali reunidos naquela casa ficaram cheios do Espírito. Antes do grande impacto do lado de fora, Deus encheu uma pequena casa em que a igreja estava reunida. Antes das grandes transformações do lado de fora, Deus transformou o coração de homens e mulheres amedrontados, acovardados pela própria vida, que precisavam da capacitação do Espírito Santo. Essa ordem dos acontecimentos, irmãos, é teologicamente consistente com toda a Escritura. Nós vimos aqui nas últimas semanas, em algumas passagens do Antigo Testamento, Deus transforma o coração antes de transformar os caminhos. Deus visita o seu povo antes de visitar a cidade. O avivamento, ele começa sempre dentro do coração, dentro da casa de Deus, mas o avivamento, quando verdadeiro, nunca fica contido apenas dentro do coração ou dentro da igreja. Porque se avivamento para nós for apenas sinônimo de um culto mais empolgante, nós estamos desfrutando de um tempo alegre, legítimo, mas não necessariamente avivamento. O avivamento vai sempre transbordar para fora de nós e da igreja. Quando o Espírito Santo é derramado, ele não apenas torna os nossos cultos mais intensos. Quando o Espírito Santo é derramado, ele torna Jesus mais precioso para nós. Quando o Espírito Santo é derramado, irmãos, ele faz com que Jesus se torne mais precioso no nosso coração. E aí a gente canta sobre o nome de Jesus, e a gente fala sobre Jesus, e a gente conversa com Jesus em oração, e o nosso coração se enche de doçura, porque Ele é tão precioso. E a gente começa a colocar as coisas em contraste, Jesus em contraste com qualquer outra coisa. E aí nós dizemos, não na rede social, porque a gente quer
ter curtida do pessoal, ou porque a gente quer que as pessoas admirem a nossa espiritualidade. A gente diz na nossa devoção ao Senhor: Deus, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder o Senhor. Deus, tudo pode se distanciar de mim, reputação, reconhecimento, dinheiro, beleza, saúde, tudo, Senhor, tudo que talvez durante algum tempo foi fundamento da minha vida, razão de me fazer acordar e dormir, o Senhor se derramou sobre mim de tal forma e tornou Jesus tão precioso para mim, que eu não posso perder a Ti, Senhor. Bendito Jesus, precioso Jesus. Quando o Espírito Santo vem, quando o avivamento vem, não é só o nosso culto que fica mais intenso. Jesus se torna mais precioso, o pecado se torna mais amargo. Um grande teólogo do passado dizia: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. E é isso que o Espírito faz. Ele começa a gerar no nosso coração repulsa real por pecados que antes nós até gostávamos de manter domesticados. E o Espírito Santo começa a repelir aquilo da nossa vida, vai tornando o sabor disso amargo, indesejável, porque Cristo é doce, porque Cristo é precioso. Quando o Espírito Santo é derramado, não é apenas o nosso culto que fica mais intenso, Jesus se torna mais precioso, o pecado mais amargo e a missão, irmãos, mais urgente. Que missão? Falar desse nome, proclamar a glória dele, anunciar as suas maravilhas, dizer aos nossos amigos, aos nossos colegas, aos nossos familiares, o quanto Cristo é belo, o quanto Ele transforma a vida, o quanto Ele faz bem ao coração, o quanto Ele muda a história. O primeiro fruto do derramar do Espírito no dia de Pentecostes não foi externo. O primeiro fruto do que a gente vê acontecer aqui em Atos 2 foi uma transformação de vida, foi uma transformação do interior. O texto diz: todos foram cheios do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito não é apenas ter mais do Espírito. Ser cheio do Espírito é o Espírito ter mais de nós. Ser cheio do Espírito é o Espírito ter mais da nossa vida, mais da nossa vontade, mais da nossa agenda, mais do nosso tempo, mais da nossa paixão, mais das nossas decisões. Decisões que passamos a tomar não mais individualmente, não mais aleatoriamente, não mais baseados no nosso próprio crivo, na nossa própria capacidade analítica, mas tomamos decisões em comunhão com o Espírito. Porque aprendemos na palavra que devemos andar em Espírito. Ser cheio do Espírito é amar o que Deus ama. Ser cheio do Espírito é obedecer ao que Deus diz. Ser cheio do Espírito é matar o pecado antes que o pecado mate você. E o pecado nos mata, irmãos. Não, ele não nos mata colocando a gente numa sepultura. Essa é a menos cruel das mortes. Ele nos mata nos mantendo vivos biologicamente, mas completamente vazios, porque criados para Deus e para a comunhão com Deus, vamos enchendo a nossa vida de tanta coisa que mantém Deus longe, que continuamos sempre vazios, não importa o que façamos, não importa os finais de semana de sorrisos sinceros, o vazio volta, ele só deixa de existir quando estamos na companhia do Senhor, vivendo a vida que fomos criados para viver. Ser cheio do Espírito Santo é servir como Jesus serviu. Ser cheio do Espírito Santo é viver a realidade do reino de Deus, já, aqui e agora, com uma densidade cada vez maior enquanto andamos com Jesus. É de fato entender que essa história de reino de Deus não é uma frase, não é bonito para a música que a gente canta, é uma realidade definidora de quem nós somos. Fomos inseridos por Cristo no reino de Deus e chamados então a manifestar as virtudes desse reino na nossa vida. Esse é o tipo de avivamento que Atos descreve. Não é um movimento de experiências isoladas,
mas de uma vida reordenada ao redor de Cristo, tendo Jesus no centro. Como nós aplicamos isso à nossa vida? Se nós queremos ver o mundo impactado, nós precisamos primeiro perguntar: o que o Espírito Santo quer primeiro transformar em nós? Se a gente quer ver uma cidade impactada, a gente primeiro precisa perguntar: o que Deus está querendo transformar em mim? Talvez não seja apenas falta de luz no mundo. A Bíblia diz, que o mundo está em trevas. Mas talvez não seja apenas falta de luz no mundo o nosso grande problema, mas a ausência de brilho do Evangelho em nós. Porque o mundo é um mundo de densas trevas. Jesus nos disse que seria assim. Jesus nos disse que deveríamos, inclusive, ser luz para um mundo em trevas. Então, talvez o problema que faça a gente apenas olhar e dizer quanta escuridão lá fora, não seja só a escuridão que está lá fora, mas a escuridão da falta de luz do Evangelho aqui dentro. Talvez tenha sobra de religião, mas pouco Evangelho em nós. Talvez tenha sobra de religiosidade, mas pouco Evangelho em nós. O que aconteceu aqui em Atos, no capítulo 2, nos lembra que avivamento não é Deus primeiramente mudando os outros, irmãos. Avivamento é Deus mudando o seu povo, para através do seu povo alcançar os outros e impactar o mundo. Sempre foi assim na história bíblica. Deus visita o seu povo, Deus transforma o seu povo, Deus impacta o seu povo e Deus envia o seu povo. E esse povo impactado, transformado, visitado, é o povo que Deus usa para transformar. A igreja avivada não dará ao mundo mais religião. Uma igreja avivada não vai dar para o mundo mais religião. Uma igreja avivada vai dar para o mundo mais Cristo. De modo visível, de modo audível, de modo concreto, através de cada discípulo, cada um de nós. Portanto, nós precisamos aprender algo fundamental, que a gente tem falado aqui a cada semana. Avivamento não é só uma atmosfera, sabe? Nossa, o culto foi avivado, né? Não, avivamento não é só uma atmosfera. Avivamento é uma transformação. Avivamento não é só uma coisa que a gente sente. É algo que nos refaz inteiramente por dentro. Quando o Espírito vem, irmãos, nós não permanecemos os mesmos. E isso é maravilhoso. Eu não sei quanto a você, eu não quero ser o mesmo. Eu não quero. Eu quero mais do Senhor. Antes de a igreja falar em outras línguas, e a gente vai ver isso melhor na semana que vem, porque o texto fala aqui, que passaram a falar noutras línguas. Antes da igreja falar em outras línguas, antes de Pedro pregar com ousadia, antes da cidade ouvir o testemunho do Evangelho, o Espírito Santo transformou aqueles crentes. Depois eles falaram em outras línguas, depois Pedro pregou com ousadia, depois 3.000 se converteram, depois, enquanto a igreja era perseguida, mais ela crescia. Mas primeiro, Deus transformou aqueles crentes. E é aqui que nós somos chamados a dar uma resposta. Porque nós amamos, irmãos, a ideia de uma igreja que impacta o mundo. Nós temos, às vezes, até uma vontade que flerta com a utopia de uma igreja que impacta e muda o mundo. Mas Deus nos chama para ser uma igreja transformada, para que o mundo seja transformado. Muito do que nós ainda não vemos na sociedade, irmãos, é culpa da igreja de Jesus. É porque nós não fomos transformados. É porque há muito mundanismo na gente. É porque há muita paixão por nós mesmos e pelo pecado em nós. Coisas com as quais nós não rompemos. Então Deus não derrama do seu poder. O Senhor falou através do profeta do Antigo Testamento: as mãos do Senhor não estão encolhidas de modo que não possa abençoar. Mas os seus pecados fazem separação
entre vocês e o Senhor. Concluindo aqui, queridos, a esperança do avivamento, ela não pode estar em nós. Ela deve estar somente em Cristo. Porque se formos honestos, e precisamos ser, não é? Nós sabemos que não somos tão sensíveis ao Espírito Santo quanto deveríamos. Ou eu falo só por mim isso. Eu não sou tão sensível ao Espírito Santo como eu deveria ser. E que vergonha é dizer isso. Porque aquilo que, ao pregar, eu peço dos meus irmãos, eu deveria exigir da minha vida. Mas eu preciso ser o primeiro a reconhecer. Eu não sou tão sensível ao Espírito do Senhor como eu deveria. Nem sempre desejamos Cristo acima de todas as outras coisas, não é? A gente esquece de Jesus e se encanta com outro negócio. Nem sempre a nossa entrega ao Senhor é completa. Muitas vezes ela é parcial. Então, como nós podemos esperar avivamento? Se somos tão fracos em nós mesmos, limitados em nós mesmos, nós podemos esperar avivamento somente por causa de Jesus e de sua obra que nós celebramos hoje aqui na ceia. O que nos dá esperança é que Deus não desiste de nós, e a cruz é a prova disso. O que nos dá esperança é que, apesar de nós, Deus quer se derramar na nossa vida, para que não sejamos mais quem temos sido, mas sejamos um povo transformado pelo poder e pela companhia do Espírito Santo no nosso viver. O Espírito desceu aqui em Pentecostes, porque Jesus subiu ao Calvário. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, porque Cristo subiu na cruz. Essa é a razão da promessa ter sido recebida. Cristo fez o que eu e você não poderíamos fazer por nós mesmos. Por isso, a confiança da igreja não está na nossa capacidade de sustentar o fogo do Espírito Santo. Sabe, irmãos, a gente não consegue. Como eu disse, a gente não manipula o Espírito. A confiança da igreja está no Redentor que enviou o Espírito para nos transformar, nos capacitar, nos renovar e nos instruir. Por isso, por causa de Jesus, nós temos esperança. Há um futuro para uma igreja que se entrega ao Espírito Santo. E eu não sei quanto a você, eu desejo muito ser levado para esse lugar. Eu desejo muito que Deus nos permita viver aquilo que só é possível viver no meio de um povo transbordante do Espírito Santo. E como você já entendeu e muitos aqui me conhecem, eu repito, eu não estou falando de que a liturgia do culto sofre uma enorme alteração e que de repente aquilo que se canta e a forma como se fala é mudada porque a igreja está em avivamento, mas ver Deus agindo sobrenaturalmente em nosso meio e através de nós em tantos outros lugares, isso só é possível no meio de um povo cheio do Espírito Santo. Eu queria te convidar a orar comigo sobre isso nessa manhã. Se você pode, fique de pé. Vamos mais uma vez orar, pedindo que o Senhor faça aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, que Ele nos encha com o Espírito Santo, apesar de nós, apesar dos nossos deméritos, por graça, como vimos na Bíblia, é só por graça, que Ele se alegre em derramar do seu Espírito sobre a nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que esse tema que temos refletido há algumas semanas aqui, não é algo do nosso domínio, não apenas do domínio no que se refere à nossa capacidade de descrever o que o avivamento é, porque avivamento é, antes de tudo, uma obra do Senhor. Então, Senhor, clamamos por essa obra em nós. Aviva a tua igreja, Senhor, aviva o nosso coração, faz, Senhor, derreter de dentro do nosso coração o pecado que está nos endurecendo, leva-nos, Senhor, de volta para o caminho da santidade,
Leva-nos, Senhor, a um compromisso genuíno contigo. Nos permita, Senhor, viver e contemplar as maravilhas do Senhor, que não veremos nem contemplaremos se não buscarmos a Ti e continuarmos então teimosamente distantes do Senhor, enquanto o Senhor nos chama para perto. Mas nos conceda, Senhor, a graça de, ao orarmos, contemplarmos o Teu agir poderoso. Nos conceda, Senhor, a graça de ver o Senhor curando, operando milagres, transformando realidades. Nos permita, Senhor, a dádiva de ver no nosso tempo e na nossa realidade local uma obra tão claramente do Teu Espírito Santo em nosso meio, que vidas, Senhor, são alcançadas pelo Teu amor, transformadas pelo Teu poder e acolhidas no meio da comunidade, como parte da família dos filhos e das filhas de Deus. Essa obra, Senhor, não é possível pela nossa capacidade de articulação das palavras ou o nosso convencimento. Isso é do alto, Senhor, isso é poder do céu. Conceda-nos, Senhor, isso. Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor conceda a muitos que estão nessa manhã aqui, nesse momento orando, a preciosa experiência de que falarão de Cristo, testemunharão de Jesus. Aqueles que talvez nunca tenham feito isso, farão ainda nessa semana e verão o Senhor agindo, de modo que corações serão transformados pelo impacto do testemunho do Evangelho. E isso, Senhor, sirva de sinal para esse teu filho, para essa tua filha, de que o Senhor está desejoso de se derramar sobre ele, de se derramar sobre ela, usá-la para a glória do teu nome. Enche-nos, Senhor, enche-nos, Espírito Santo. Precisamos mais de ti e queremos que o Senhor tenha mais de nós, em nome de Jesus.